Shalom, você está no The Daniels Podcast, o podcast do Daniel, e este é o segundo episódio da primeira temporada. Eu peço para que você possa curtir esse vídeo, comentar logo abaixo, compartilhar com os seus amigos para que a gente possa ter um alcance maior e principalmente ali se inscrever em nosso canal e ativar o sininho. O tema de hoje é Ano Novo, mas eu faço uma pergunta para você: Ano Novo para quem? Levando em consideração que existem muitas civilizações e povos que têm um calendário diferente, como, por exemplo, o povo chinês, que tem o seu próprio calendário, que teve a sua origem por volta do século XIV, antes da Era Comum, na dinastia de Shang, que tem ali um ciclo de 12 animais, e o ano atual é o ano 4723. Um dos calendários também muito utilizado no mundo, desta vez ali pelos indianos, ou seja, o calendário hindu, teve a sua origem nas tradições védicas antigas, ali no século I antes da Era Comum, e atualmente eles estão no ano 2082. Há um outro calendário também muito utilizado, mas já no mundo islâmico, que é o calendário islâmico, que teve a sua origem estabelecida por volta do ano 638, depois da Era Comum. Esse calendário ele é puramente lunar e é usado por mais de 1,8 bilhões de muçulmanos para datas religiosas, como, por exemplo, o Ramadã. E atualmente eles estão no ano 1447. Como podemos observar, assim outras culturas, civilizações e povos que têm o seu próprio calendário, sua própria forma de contar o tempo. Estudiosos mencionam que há cerca de 40 calendários em vigor nos dias atuais. E uma pergunta também que eu faço para você é a seguinte: a Bíblia tem o seu próprio calendário, apresenta a sua própria maneira de contar o tempo? Eu posso lhe adiantar dizendo que sim. Dentro do calendário gregoriano, no dia 22 de setembro de 2025, de forma equivalente, o calendário hebraico, ou seja, o calendário bíblico, comemorou a sua virada de ano, 5.785 para o ano 5.786, chamado como Rosh Hashanah, que quer dizer cabeça do ano. O calendário bíblico ele tem a sua origem ali no livro de Êxodo, um texto ao qual vou ler para você agora nesse momento. Êxodo, o capítulo 12, o verso 1 e o verso 2, que diz assim: O Senhor disse a Moisés e a Arão na terra do Egito: Este mês será para vocês o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. No calendário hebraico, o mês de Nissan é o primeiro mês do ano. E o calendário hebraico, que nós podemos chamar tanto de calendário bíblico ou calendário judaico, ele é lunisolar, ou seja, ele utiliza tanto a lua quanto o sol. A lua para marcar os meses e o sol para marcar as estações. A sua contagem vai desde a criação do mundo, de forma especial de Adão e Eva. Então, desde Adão e Eva para cá, já são 5.786 anos. Olha só que interessante. A contagem dos dias dentro do calendário bíblico inicia-se então, por sua vez, no pôr do sol, ou seja, a partir do pôr do sol de hoje, então inicia-se o dia seguinte, e assim sucessivamente. Os nomes atuais dos meses dentro do calendário hebraico, como o Tishrei e Kislev, vieram do exílio babilônico, ali por volta do século IV antes da Era Comum. Antigamente, meses eram fixados por avistamentos da lua nova. No século IV, já depois da Era Comum, o sábio Hillel II criou um calendário fixo com regras matemáticas, incluindo os anos embolismais, ou seja, anos de 13 meses, a cada ciclo de 19 anos para alinhar com o Sol. Mas por que muitos que professam ter na Bíblia as escrituras sagradas de fundamento de fé, norma e prática desconhecem do calendário bíblico? Será que isso foi mudado em algum momento? Há uma profecia na Bíblia que está no livro de Daniel, capítulo 7, o verso 25. Essa profecia foi profetizada 530 anos antes
da vinda do Mashiach, ou seja, antes da Era Comum, nós temos aqui algo muito interessante, que diz assim, o capítulo 7, o verso 25, que fala assim: ele falará contra o Altíssimo, oprimirá os santos do Altíssimo, e tentará mudar os tempos e a lei. E os santos serão entregues nas mãos dele por um tempo, tempos e metade de um tempo. Nós iremos focar nesse primeiro momento aqui na palavra tempos, a qual você aqui acabou de ler juntamente comigo no texto. Essa palavra tempos está no aramaico, ou seja, o capítulo 7, de forma especial, esse trecho aqui, ele foi escrito no aramaico. E a palavra tempos, no aramaico, quer dizer zinim, que pode ter significados como época, estação, período fixo, ou até mesmo referir-se a tempos designados, ou seja, calendário. O que é interessante notarmos aqui é que uma profecia por volta de 530 anos antes até mesmo da vinda de Yeshua, já profetizava que o poder papal lá na frente viria tentar mudar os tempos e a lei, ou seja, tentaria mudar o calendário e também tentaria mudar a lei. Para você entender melhor sobre o contexto de Daniel capítulo 7, que fala sobre o poder papal, nós faremos um outro episódio um pouquinho mais lá na frente. Então já fique aí atento aos nossos futuros temas e episódios que iremos lançar aqui no canal. É importante, para que a gente venha entender quando foi que essa mudança ocorreu, precisamos então falar um pouquinho sobre a vinda de Yeshua pela primeira vez. Jesus então ele vem a essa terra e através da sua vida e ministério, ele então cria a sua igreja, certo? Alguns teólogos mencionam que Yeshua não veio para criar uma nova religião, mas sim para restaurar as antigas veredas. Ou seja, ele veio para restaurar aquilo que havia dado para Israel como nação e como povo. Mais ou menos o movimento que Yeshua criou era como se fosse uma ramificação ali do próprio judaísmo, ali daquela época. É claro que não seria mais uma entre muitas, mas seria a que viria a restaurar as verdades das Sagradas Escrituras. Para nós entendermos um pouquinho mais profundo, nós precisamos viajar um pouquinho na história. Então vamos lá, convido você a ir comigo assim, tá bom? Jesus então vem a essa terra, funda a sua igreja, chama ali os apóstolos, tem ali diversos discípulos, então dá a sua vida em resgate à humanidade, morre, ressuscita, sobe aos céus, e nós acreditamos que no céu Yeshua é o nosso sumo sacerdote. Enquanto Yeshua está no céu, na terra, naquele momento, estava então ali a sua igreja, nos primeiros passos, né? Até vir o derramamento ali do Santo Espírito perante o povo, para que o povo então recebesse um poder para proclamar para todos aqueles que estivessem ao seu redor. Paralelamente a isso, você pode observar no livro de Atos que esse povo era apelidado de o povo do caminho. Então, o povo do caminho, por sua vez, posteriormente, que foi apelidado como cristãos, eles foram muito perseguidos pelo Império Romano e também por algumas seitas rabínicas que não aceitavam Yeshua como Mashiach, ou seja, não aceitavam Jesus como o Cristo, né, como o ungido, como o escolhido. Roma, quanto mais perseguia esse povo, mais esse povo se multiplicava. Então o Império Romano, em determinado momento dessa época, ele fez aquela grande estratégia. Se você não consegue ir contra o seu inimigo, junte-se a ele, não é isso? Então, nesse momento que o Império Romano torna o cristianismo, ou seja, o povo do caminho, a fé que Yeshua deixou aqui nesta terra, como sendo a religião oficial de Roma, então Roma agora nesse momento começa a acrescentar muitos costumes pagãos e começa agora a paganizar o movimento cristão do povo do caminho. Então, dentro desse contexto de paganização do cristianismo, é que veio também uma mudança ali
estipulado pelo Papa Gregório XIII no que diz respeito ao calendário. O cristianismo já romanizado, ou melhor, já como Igreja de Roma, através do Papa Gregório XIII, em 1582, depois já da Era Comum, substituiu o calendário juliano, que era o calendário oficial de Roma, pelo calendário gregoriano, promulgado pelo próprio Papa, que veio para corrigir o atraso de 10 dias acumulado no calendário juliano e alinhar melhor com o ano solar real, oficializando assim um novo calendário para os religiosos cristãos, substituindo, portanto, o calendário bíblico. Como a Igreja de Roma predominava a Europa, já voando aqui um pouquinho no tempo, é óbvio que todos os países que foram descobertos, inclusive os do Novo Mundo, que inclui o Brasil, pelos países europeus, eles receberam uma forte influência e foi então deixado como herança também o próprio calendário, que nesse caso o calendário gregoriano. Lembrando que as Américas foram descobertas então por praticamente os países europeus, que por sua vez era o antigo Império Romano. E o Império Romano deixou como legado para a Europa e para o mundo ocidental muitas coisas, inclusive o seu próprio calendário, deixado ali pelo Papa Gregório XIII. Ou seja, o Brasil, por ter sido descoberto por Portugal em 1500, recebeu muitas heranças, e uma dessas, volto a mencionar, o calendário gregoriano, a qual, ao passar dos tempos e dos séculos e dos anos, nós aqui no Brasil ainda continuamos com essa, vamos dizer assim, com esse legado de Portugal para o Brasil. O calendário gregoriano é o mais usado no mundo todo para fins civis, comerciais e internacionais. Para você e eu que estamos inseridos dentro do contexto de Brasil, querendo ou não querendo, esse momento de mudança de ciclo dentro do calendário gregoriano também é uma boa oportunidade para meditarmos, refletirmos um pouquinho a respeito das conquistas e desafios que tivemos no ano passado, ou seja, em 2025. É o momento de refletir sobre aquilo que conseguimos alcançar e sobre aquilo também que deixamos de alcançar, e planejarmos o futuro a partir do agora, a partir desse momento. Ou seja, um dos melhores planos que você possa fazer para a sua vida é o plano de andar diariamente ao lado do nosso bom mestre. Dentro da saudação judaica, um Shana Tová, que você possa ter um feliz 2026.